Fala, meu amigo. Fala, Fernando. Fala, pessoal. Tudo jóia? Beleza? Beleza? E por aí? Tudo tranquilo. Calor por aqui. Como é que tá o clima aí? Cara, tá quente, viu? Já tá ficando quente também. Imagina. Bom, Cara, pra obrigado pelo quem. convite. Então, Prazer primeiro estar que aqui gravando a agradeço. live Eu contigo. que agradeço ter você aqui. É, Já fiz um spoiler desde o começo da semana pra todo mundo aqui, falando Ah, que é? você viria. Então, mas eu queria que você se apresentasse, né? Pra quem não conhece você, pra quem nunca te viu por aqui, Tá já que é a sua jóia. primeira Bom, vez, sinta-se à aham, vontade. não. Tá jóia. Bom, meu nome é Lucas Caton. Eu sou programador e também sou professor de programação. Eu, enfim, trabalho com Ruby, trabalho com JavaScript, trabalho com Rails, trabalho basicamente com desenvolvimento web nos últimos 10, 12 anos. Já programava antes, fiz faculdade com o Fernando, então a gente é amigo desde aquela época, desde 2004, eu acho, tem uns Desde bons 15 anos 2004. de amizade. E, enfim, basicamente isso, uma rápida introdução. Sou eu, moro na Austrália há mais de 6 anos, trabalho com programação hoje aqui. Trabalho remoto, então também gosto muito de discutir esse assunto de trabalho remoto. E é isso, basicamente, uma rápida introdução sobre mim. Legal. Bom, para quem ainda não sabe o tema de hoje, eu chamei o Lucas aqui para a gente conversar sobre Heroku. A gente já fez, inclusive, um bate-papo, a gente fez um podcast falando sobre refactoring, e naquele dado momento a gente também falou um pouco de Heroku, né? E quando eu pensei no tema de Heroku, já estava na minha mente sempre falar com o Lucas sobre isso, né? Então, bem ou mal, não sei nem se ele sabe disso, mas era uma pessoa que sempre tinha referência quando pensava em Heroku. Então, Poxa, obrigado. tentei encaixar essa agenda para poder falar com ele aqui e trazer esse assunto para vocês. É muito pedido esse assunto aqui, Heroku. Para o mundo Salesforce é algo que tem se tornado cada vez mais, né, a necessidade de utilizar o Heroku. Então, falei, deixa eu trazer alguém de peso para bater um papo sobre isso, que eu acho que vai ser bacana. Bom, separei Show, alguns obrigado tópicos aqui, pelas palavras. e o primeiro tópico é que tipo de solução que a gente pode construir dentro do Heroku? Joia. Para responder isso, eu acho que é interessante definir bem o que é PaaS. Né? PaaS, a sigla PaaS, para quem não sabe, é uma sigla que surgiu depois do IaaS. Eu não tenho certeza disso, mas acho que esse é o histórico. Né? Primeiro criaram o IaaS, que é Infrastructure as a Service, ou seja, infraestrutura como serviço, que é um nome Uhum, bonito, é um nome mais técnico para nuvem. Basicamente é o sim. que Uhum. a AWS faz, o que o Google Cloud, a Microsoft Azure e, enfim, e outros, DigitalOcean, o que eles fazem, né? Eles te provêm uma infraestrutura como serviço. Então, se você quiser um servidor por uma hora só, você vai lá na Amazon, pede um serviço por uma hora, depois você desliga o servidor e você vai pagar só por aquele Tá tempo tudo que bem. você utilizou. Isso. Então, Uhum. isso é IaaS. E o Heroku trouxe uma proposta um pouco diferente, que é o PaaS. Então, o P, a única letra que é diferente, né? PaaS, que é Platform as a Service. Seria um passo além do IaaS. E esse passo além significa que eles vão cuidar de quase tudo para você. Você não precisa ir lá e configurar manualmente as coisas que você precisa. Ele meio que entende essas coisas automaticamente. Então, digamos que você tem uma aplicação JavaScript. Você simplesmente manda para o Heroku, ele vai olhar o seu código e vai fazer uma inferência para tentar entender o que precisa ser utilizado ali. Então, por exemplo, se você está usando JavaScript, ele pode pensar, pô, eu vou precisar de Node, né? E não é pensar. Todo um serviço, toda uma Uhum. inteligência ali por trás disso para entender que você precisa de Node, ou de Yarn, ou NPM, e ele instala tudo para você e coloca no ar de uma forma quase mágica. Então, essa é basicamente a diferença do Heroku para outros tipos de serviço. Existem outros além do Heroku, mas o Heroku é de longe o mais famoso e o mais utilizado. Então, é isso, é uma plataforma como serviço. Em vez de você ter que configurar tudo na mão, ele vai basicamente cuidar tudo para você. Cuidar de Eu tudo lembro para que eu você. lembro que eu subi recentemente, tem um mês atrás mais ou menos, eu subi um aplicativo no Heroku. Ele é um aplicativo feito em PHP
E basicamente ele estava no meu GitHub e eu só conectei lá e mandei ele fazer o deploy, né? Algo bem simples mesmo, sem muita dificuldade. E acho que Acho eu precisei magia, apenas de né? eu precisei apenas de um arquivo de configuração para poder falar que o Apache tinha que rodar em tal pasta e pronto, né? Todo o resto Sim, já estava configurado, rodando. Exatamente o que você falou, ele identificou que era PHP e saiu fazendo todo o processo acontecer, né? Sem muita, sem muita mágica, né? Quer sim, dizer, é, não é mágica, né? É tecnologia, né? A gente acha que é mágica, mas é tecnologia. exato. E, que tipos de soluções que você já construiu rodando no Heroku? Tá, eu diria que 90% das aplicações que eu coloquei lá foram aplicações Rails. Inclusive no começo ele só rodava Rails, era uma limitação dele, ele era específico para rodar aplicações Rails na nuvem. Só que Uhum. aparentemente toda a indústria gostou tanto, o mercado gostou tanto que pediam outras tecnologias. E hoje, nossa, ele suporta Java, Tem PHP, Java, Scala, .NET. .NET eu não PHP, tenho certeza, acho que sim. .NET Mas não, .NET nunca. PHP, acho que Uhum. .NET não. Mas toda a plataforma que roda em Unix, eles vão rodar, eles provavelmente rodam. E são os mais comuns, né? JavaScript, Ruby, Python, Java. É bem nesse esquema de pega seu código, manda lá e ele se vira para fazer rodar. Legal. Enfim, respondendo melhor a sua pergunta, né? Eu já fiz aplicações Rails, já fiz aplicações que são só workers, né? Só a parte back-end, sem interface gráfica, sem nada. Eu mandava algum processo rodar, ele processava aquela informação e devolvia só o resultado. Fiz esse tipo de aplicação. Já fiz aplicação JavaScript puro também, rodando em Node, né, no caso. Uhum. Basicamente são as aplicações que eu fiz. Eu lembro que quando a gente conversou lá sobre o Refactor, né? A gente falou da sua experiência com o Heroku Connect. Essa época rodava, seu aplicativo rodava dentro do Heroku, certo? Sim, E sim, como é que rodava foi essa dentro do Heroku. experiência como é que foi essa experiência de usar o Heroku Connect? Tipo, você sabia que o Salesforce estava por trás disso? Tipo, ou era para você totalmente transparente? Não, eu sabia, eu sabia. Pelo fato do Salesforce ter comprado o Heroku, para quem não sabe, o Salesforce é dono do Heroku, pelo Uhum. fato deles terem comprado, eu sabia, né, que o Salesforce estava por trás. E a aplicação que eu estava trabalhando, uma das demandas era que a gente conectasse a aplicação nova que estava sendo desenvolvida com toda os dados que o cliente já tinha no Salesforce. Então, eles já utilizavam o Salesforce sem uma aplicação integrada, né? Eles usavam o próprio Uhum. Salesforce com a interface dele, a interface admin dele, e eles queriam uma interface pública, enfim, eles tinham uma demanda lá e a gente tinha que fazer uma aplicação conectar com o Salesforce. E aí a gente foi pesquisar e descobriu que tinha o Heroku Connect, que nada mais é que um meio termo ali, um projeto que fica rodando no meio, totalmente transparente, você não tem que se preocupar muito. Ele conecta a sua aplicação com o Salesforce. E a forma que isso funciona é bem interessante, porque é basicamente só um banco de dados compartilhado. Então tem como você Uhum. configurar um banco de dados, que é um banco de dados Postgres. Esse banco roda no Heroku e você ativa uma opção lá do Heroku Connect e ele começa a sincronizar com os objetos do Salesforce. Então se você tem um objeto contact ou um objeto, não sei, fala um Account. objeto que você tenha. Account, pronto, Account. isso. É. Então ele automaticamente começa a fazer o sync, né, fazer essa sincronia com esse banco de dados Postgres. Então o cliente foi lá e adicionou um registro novo no Salesforce, automaticamente já aparece nesse banco. É como se fosse um banco, como se fosse uma réplica de banco de dados. Para quem Uhum. entende um pouco mais de infra de banco, é uma réplica. E aí, com a sua aplicação, basta que você acesse esse banco de dados. Ele tem um namespace separado, chamado Salesforce. Aí você só fala, olha, nesse banco de dados, nesse namespace do Salesforce, me traz a tabela de usuários. E aí, select, basicamente você faz um SQL lá para selecionar todos os usuários e ele traz para você. Então, para quem já é desenvolvedor, não tem nenhum segredo, não tem nada extra para aprender. E essa é a parte legal, a parte positiva, né? Ah, uma experiência negativa que eu tive, mas eu acho que foi uma coisa temporária, é que eles estavam migrando de uma solução antiga, que era utilizar dois bancos de dados na época, eles estavam migrando para usar um só, para tornar mais simples e tal. E eu caí de paraquedas quando eles estavam fazendo essa transição. Então toda a documentação estava se referenciando à forma antiga.
só que a forma antiga não existia mais, eles já tinham virado a chave e só dava para fazer da forma nova. Então, esse foi uma coisa ligeiramente negativa que eu tive que lidar, que foi, assim, provavelmente não acontece mais. É, Agora eu imagino que toda a são, documentação tenha atualizado, até porque são percalços faz que acontecem. mais de um ano já. É, não Legal. tem muito como fugir, né? Tem É, documentação, é. enfim, Mesmo, demora um mesmo com tempinho. documentação, a gente tem que quebrar a cabeça e. Né? Pois é. É, Mas é eu uma ia solução muito perguntar. Na legal, realidade, uma você solução meio que já bem me, interessante. meio que você já me respondeu a minha próxima pergunta, que era quais limitações que você enxerga dentro do Heroku hoje. Então, acho que a documentação nesse dado momento foi uma delas. Né? Sim, sim, especificamente do Heroku Connect, essa era uma delas. Eu tenho quase certeza que isso não é mais um problema. Agora, a limitação do Heroku em si, não em termos de Heroku Connect, do Heroku em si, eu diria que as limitações dele são duas. Uma é que você não tem controle inteiro do seu servidor, e algumas pessoas vão achar isso ruim. Eu acho isso bom, na maior parte das vezes, porque você simplesmente não consegue destruir o servidor. Se você quiser fazer uma Você, coisa você foca errada, onde ele não você vai precisa deixar. focar, né? Você foca onde você precisa focar. Foca no Exatamente. código e deixa que o servidor eu cuido, né? Exato. Exatamente. Ahn, então, o fato de você ter essa limitação faz com que algumas empresas maiores fiquem um pouco com o pé atrás, porque, vai que eu preciso de uma biblioteca super diferente e tal. E é muito provável que você consiga instalar esse tipo de biblioteca também. Mas, enfim, eu entendo que algumas empresas gostem de estar no controle e faz total sentido, ainda mais se for uma empresa bem grande. A segunda limitação é o preço. Ele é um pouco mais caro do que outros serviços, tipo a DigitalOcean, por exemplo, que você coloca lá um servidor por $5, um servidor de 1 GB de memória, com acho que 25 GB de SSD, e você tem basicamente a máquina inteira para você. Você pode rodar quantos serviços você quiser em paralelo, pode colocar containers, dockers lá dentro rodando, você pode brincar do jeito que você quiser lá dentro. Faz o que enquanto você Enquanto tiver que no recurso, você Heroku tá. exatamente, exatamente. Enquanto que no Heroku, eles chamam de dyno, né? Que é cada pedacinho, cada Uhum, servidor que você vai rodar, ele roda só um processo e custa, o mais barato custa $7. Tem uma versão free, mas uhum. basicamente você tem um free só para sua conta toda. Então cada serviço novo que você vai colocar são $7, a versão mais básica, e aí tem versões mais parrudas, de 25, de 50, eu não sei exatamente os preços. Eu sei que começa em $7. E bom, a limitação do preço pode ser um É, problema para quando você tem um projeto muito pequeno, um projeto pessoal. sim. Porque, enfim, Eu nem lembro todo que mundo tem. esse projeto que eu te falei que eu fiz há um mês atrás, né? Eu publiquei lá, eu acho que até você lembra que eu te perguntei sobre limitações de FTP, né? Eu não consegui Sim, fazer minha aplicação conectar num serviço FTP. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu participei de um evento de comunidades, e nesse evento tinha uma pessoa responsável pelo Heroku que estava participando. Aí eu chamei ele de canto e falei, cara, vem cá, uma dificuldade aqui, meu projeto funciona bem no meu ambiente, no meu servidor, mas no Heroku não funciona. Ele falou, de repente você consegue conectar via console SSH e batucar alguns comandos e tentar descobrir. Eu nem sabia que isso era possível, cara. E antigamente não era. Acho que ele bem falou, no não sei se começo está não tinha disponível no. isso. Ele falou, não sei se está disponível no Free, mas já pegou o notebook ali, já abriu na conta dele, pegou uma conta Free, conectou, falou, não, é possível sim. Ó. Vamos ver se Sim. conectou no FTP. Já deu um comando de FTP, conectou, falou, realmente não é limitação da plataforma, né? Não é limitação do Heroku, é alguma coisa no seu código. E aí me deu alguns nortes para tentar descobrir o problema, mas isso é uma coisa que eu achava que era uma limitação, né? Não conecta no FTP. Pô, tem essa limitação. E ele provou para mim, por A mais B, que não era uma limitação, era alguma coisa errada no meu código, que alguma biblioteca do PHP que estava faltando, enfim. Mas no Aham. fim acabou que eu não segui usando o Heroku, foi para uma hospedagem mesmo, e tudo funcionou, né? Mas eu achei bacana isso de você conseguir até mesmo conectar via SSH, né? Porque Sim, isso, para quem é quer ter até. esse controle, que nem você falou, quer ter um controle do servidor, você passa a ter um pouquinho a mais de controle, né? Você consegue dar alguns comandos, consegue, para quem já é mais nerd, consegue se sentir um pouco mais em casa, né? Sim, 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 não, total.
Inclusive, uma coisa interessante é o jeito que ele permite que você conecte na CCH. Porque, na teoria, quando você tem uma instância do Heroku rodando, é uma instância imutável. Isso significa que quando você fizer um deploy, ele vai jogar essa instância fora e vai criar uma nova. Então, ele sempre faz essa reciclagem, né? Então, você sempre tem um servidor novinho rodando. E quando você roda, quando você tenta acessar via SSH, o que ele faz é subir uma outra instância. Como ela é imutável, não faz diferença. Imutável no sentido de nada que está ali vai mudar mesmo. E, por exemplo, mas e se eu fizer upload de arquivo? Você precisa usar uma ferramenta externa, por exemplo, o AWS S3. Ele não tem um sistema de arquivos, justamente por essa natureza imutável. Então, quando você tenta acessar via SSH, ele sobe uma segunda instância e essa outra instância permite que você acesse via SSH. Ou seja, ele não vai misturar com o seu processo principal que já está rodando. E aí você quer rodar, por exemplo, você quer acessar, digamos, os logs. Eu não sei se os logs ele também faria isso, mas eu acredito que ele vai subir uma terceira instância e esses logs que não fazem parte do servidor, estão sendo armazenados em outro lugar também, ele começa a ler os logs. Mesma coisa para quando você acessa o banco, enfim. Quando você roda um worker, né, um job em background, cada coisa que você faz, ele sobe uma instância e roda ali pelo fato de ter essa natureza imutável. É bem interessante como é que funciona internamente. Isso não faz muita diferença para os desenvolvedores, né? Mas para quem é curioso, quer saber como é que funciona por baixo dos panos, ou para quem gosta ou trabalha com infra, também é bem interessante. Bacana. Você falou um pouco do processo de deploy aí, essa era a minha última pergunta para você, inclusive, que é como que é o processo de deploy para o Heroku, como que você faz, né, no dia a dia, quando você vai fazer uma aplicação sua para o Heroku. Cara, eu acho que essa é a forma mais legal de vender o Heroku para quem... Não vender no sentido venda, no sentido de convencer alguém a utilizar. Porque o processo de deploy dele é mágico, assim, né? Basicamente, ele tem um repositório Git, que na verdade ele não tem. Você vai usar o seu repositório Git, se você não estiver usando, conecta você deveria. um Git com ele, né? Isso. Da mesma forma que você especifica o seu origin sendo o GitHub, você especifica uma segunda origem como sendo o Heroku. Então você faz um git push, ele vai para o GitHub. Quando você faz um git push Heroku, ele vai para o segundo repositório, digamos assim. E aí esse repositório, quando chega lá no Heroku, ele, em vez de simplesmente aceitar o seu código, ele tem um hook, né, um git hook, que é basicamente uma tecnologia do Git que permite você interceptar o push e fazer uma coisa ali no meio. E aí quando você está enviando o seu código, ele pega o código novo e fala, peraí, não para o processo não, que eu vou fazer mais umas coisas aqui. Aí ele pega esse código, atualiza a base de código que ele tinha antes, roda algumas coisas, por exemplo, você pode rodar migrações do banco de dados, pode rodar, gerar novos assets. Se você estiver usando JavaScript, você pode rodar o Webpack para fazer um bundle do seu CSS, JavaScript e tal. Ele faz todo o processo de deploy. Seria basicamente tudo que você faz manualmente no deploy, ele já vai fazer para você. E aí, ele geralmente entende sozinho o que precisa ser feito, mas ele também tem o que eles chamam de web... E deu branco agora. Alguma coisa de builds, eu acho. Heroku builds, alguma coisa assim. Você consegue customizar o que você quer que ele faça no processo de deploy, né? Na verdade, tem um passo antes, que ele já tem vários pré-definidos. E tá tudo open source no GitHub. Então tem um para Ruby, um para JavaScript, no caso Node, tem um para PHP. E aí você pode, se aquilo não estiver funcionando para você, para o seu caso específico, você pode ir lá no GitHub fazer um fork. E aí na hora de fazer deploy você só especifica, olha, não quero que você use do Heroku, quero que você use o meu próprio. E aí você customiza do jeito que você quer. Então o deploy é uma coisa maravilhosa, cara. É lindo de ver. No 90% dos casos você não tem que fazer nada. É um git push Heroku, ele pega o seu código e entende tudo. O meu deploy eu fiz diferente. Uma tecnologia muito diferente. Aí não tem muito o que fazer. No meu caso eu fiz diferente. Eu só conectei o meu GitHub mesmo com o Heroku. Então eu fazia o push no GitHub e ele fazia o deploy pro Heroku automaticamente. Dá pra fazer isso também. Eu geralmente faço isso com... Não precisava fazer dois. Sim. Eu geralmente faço isso com servidores staging. Então, subiu no master, no branch master do GitHub, rodou os testes, passou pelo CI, aí o Heroku já faz deploy para staging. Agora, em produção, geralmente eu gosto de ter um pouco mais de controle. Eu não quero que ele simplesmente faça deploy o tempo todo. Então, eu prefiro ir lá e eu mesmo rodar manualmente. O seu xará é o Lucas Gulassi.
Ele perguntou se dá para fazer um blue-green deployment. Dá para fazer. Fala, Lucas. Xará, tudo bom? Dá para fazer sim. Você pode até configurar o próprio CI para chamar o Heroku e fazer, mas acho que o mais comum é o próprio Heroku lidar com tudo isso. Então você coloca lá, especifica que você só quer que o deploy seja feito se o CI tiver passado, né? Se o build tiver verdinho, tiver passando. Uhum. Uma pergunta extra aqui era justamente falando um pouco desse tema, né? Sobre Continuous Integration, se você já utilizou alguma coisa integrada com o Heroku, mas pelo visto já, né? Como é que foi essa experiência? Já. Sempre. É bem tranquilo de fazer. Tem algumas formas diferentes, né? Mas a mais comum é essa que eu falei, de você configurar. Acho que a maioria dos desenvolvedores usam GitHub ou talvez até o GitLab, mas todos eles têm integração. Então você configura o CI para rodar toda vez que você faz um push no Heroku, no GitHub, e aí você linka isso daí para ele, enfim, para os três trabalharem na ordem, né? Primeiro você faz o push, daí ele roda os testes. Se os testes falharem, ele não faz nada. Se os testes passarem, aí ele faz o deploy. Legal. Beleza, pessoal, mais alguma pergunta antes da gente fechar aqui? Tô sentindo que eu falei demais, cara. Nossa, eu achava que o nosso bate-papo ia demorar mais, cara. 20 minutos aí, o tempo da nossa live. 20 minutos? Show. Não, mas eu sinto que você não falou muito, eu falei demais. Você é o convidado aqui hoje, cara. Eu só faço as perguntas quando tem convidado. Entendi. Show. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, manda aí. Você já usou o Heroku Connect especificamente para fazer uma integração com alguma aplicação com o Salesforce? Não. Não? Legal. Eu sei o que é, sei o conceito, mas na prática eu nunca fiz nada, cara. Não, mas isso que é legal, né? Você tem uma carta na manga. No dia que você precisar, você sabe exatamente o que você pode utilizar para... Porque daria para fazer com a API do Salesforce, que também é animal. Tem muita coisa lá, é bem flexível. Mas se tem uma coisa ali pronta, já tá feito... Às vezes é mais fácil você só ler um dado de banco do que fazer uma integração com a API. Mas uma coisa que eu não sabia, e que eu descobri nesse evento que eu participei, é que o Heroku Connect ele tem uma limitação da quantidade de registros. Sim. Né? Porque você paga pela quantidade de registros que estão sincronizados. E você não consegue parar ou falar para ele, olha, esse registro eu não quero que você sincronize mais, né? Então aí é uma forma que eles... Dá para fazer uma gambiarra, cara. Eu fiz isso. Deixa eu ver se eu segredo aí. Porque a gente teve exatamente esse problema em uma das... Foi mais de uma aplicação que eu fiz essa integração usando o Heroku Connect. Acho que foi umas 3, 4. E uma delas a gente teve esse problema, porque tinham muitos registros. E, na verdade, não foi nem... Se não me engano, são 10 milhões, né? 10 milhões de registros, que é o limite. Sei de cor. Depois disso, você já passa de tier lá e já começa a pagar um pouco mais. Né? Então, esse foi o problema, porque a gente conseguiu colocar num tier acima, como você falou, só que ficou muito caro. Mas ficou um absurdo de caro, assim. É aí que a Salesforce ria à toa, né? Exato. Mas foi a ponto do cliente ligar pra gente e falar, não dá, liga pros caras, explica o que aconteceu. Não, eles tiveram que, explicar pra não ser cobrados, porque foi absurdo. E, enfim, felizmente o Salesforce foi bem solícito, entendeu o problema e falou, tudo bem, a gente tá vendo que vocês estão fazendo isso pela primeira vez. Então, eles acho que não cobraram do cliente. Mas a solução que a gente fez foi assim, tem uma forma... Eu não vou lembrar exatamente a parte técnica, mas a gente criou uma coluna nova no banco, que era um booleano, que a gente colocava lá se era para sincronizar ou não. E aí a gente, do lado do Salesforce. Do lado do Salesforce. E aí a gente pegou todos os registros de, por exemplo, sei lá, com mais de um mês de vida. Não, basicamente todos, porque o cliente usava muito pouco esses registros antigos. Então a gente falou, pega os últimos 30 dias e traz para o banco do Heroku Connect, que é esse banco Postgres. Todo o resto você ignora. E aí a gente resolveu o problema, entre aspas, uma gambiarra. Legal, entendi. Felizão, né? Porque, enfim, diminuiu muito o preço, o custo. Mas por que tinha que ser um boolean, não podia pegar direto? Quando você faz essa configuração,
você tem, tipo, uma condição? Você consegue escrever qualquer condição ou não? Na verdade, o cliente queria poder selecionar o registro que ele queria ou não. Então, se por Ah, acaso ele fosse entendi. precisar de um registro mais antigo, ele ia lá, na própria E eu só admin do marcava essa Salesforce flag. tinha um checkbox. Ele marcava Perfeito. e aí esse registro aparecia na outra aplicação. Era, Perfeito, uma, perfeito. era um cenário específico do cliente. Boa solução, cara. Vou fazer um teste com isso. Aham. Beleza. Então, agradeço a sua participação. Obrigado pelo convite. Vou tentar trazer outros temas para ter você por aqui de novo, batendo um papo de novo com a gente. Show de E muito bola, mano. obrigado, então. Você tá com prazer. Abraço a todos e até segunda-feira, novamente às 9h41. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.